Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, o nosso tema de hoje é um tema bem conhecido, é um tema profundo e super necessário. E ele é: vê se há em mim algum caminho mau. Essa foi uma das orações do rei Davi, e nós encontramos ela no livro de Salmos 139, versículos 23 e 24. Posso ouvir um glória a Deus? Salmo de número 139, versos 23 e 24. Você pode acompanhar a leitura também pela tela. E a versão da tela diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, essa é uma oração, como já dito, feita pelo salmista Davi. E é uma oração que eu e você precisamos fazer a cada dia, a cada instante da nossa vida. Nós conhecemos bem a história de Davi. A Bíblia traz muitos relatos sobre o rei Davi. A Bíblia nos mostra onde Davi acertou, onde Davi errou, onde Davi se arrependeu e assim sucessivamente. A Bíblia nos mostra onde Davi iniciou, onde Davi finalizou e assim sucessivamente. É por isso que a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Não é porque Davi era um homem segundo o coração de Deus que ela vai esconder os erros dele. A Bíblia não esconde erros de ninguém. Não escondeu os erros do homem segundo o coração de Deus. Não escondeu os erros do pai da fé, Abraão. Não escondeu os erros dos discípulos. Não. A Bíblia está aí revelando para mim e para você aquilo que aconteceu e que nós precisamos tomar conhecimento e tomar como ensino, aprendizado e caminhar naquilo que é certo. Glória a Deus. Então, queridos, Davi, ele foi um homem que acertou, mas Davi também foi um homem que errou. E por que que a Bíblia denomina Davi como homem segundo o coração de Deus? Sendo que Davi teve seus erros, sendo que Davi teve seus tropeços. Toda pessoa ela tem defeitos e erros, mas também ela tem acertos. Tem o seu lado ruim, mas também ela tem o seu lado bom. Irmãos, e Davi, ele possuía um lado maravilhoso, que atraía o coração de Deus. Sabe que lado era esse de Davi? Davi, ele reconhecia o senhorio do Senhor, e isso já é maravilhoso. Davi, ele reconhecia quando ele errava, e isso também é maravilhoso. E Davi, ele fazia o caminho do arrependimento, e isso é extraordinário. Fazer o caminho do arrependimento, irmãos, captura o coração de Deus. Entender que Deus é poderoso é necessário. Identificar um erro também é necessário. Mas tem gente que identifica e não faz o trajeto. Minha voz está mudando, é? Acho que é da adolescência, né? Estão melhorando ali a equalização. Então, irmãos, Davi, ele tem toda uma trajetória. Mas Davi, ele fazia o caminho de quê? Diga comigo, do arrependimento. Tem gente que identifica uma situação, mas não se arrepende. A Bíblia chama esse de dura cerviz. Eu já falei disso aqui há um tempo atrás. A Bíblia diz que tem gente que é de dura cerviz. Cerviz vem de cervical, coluna.
a coluna não dobra. Acontece uma situação para dobrar a pessoa e ela não se dobra, ela não se arrepende. Deus vem com uma situação para dobrar a pessoa e ela não se dobra, ela não se arrepende. Essa pessoa é uma pessoa de dura cerviz. Mas por favor, não saia por aí apontando o dedo para ninguém não. Ah, eu descobri que tu é de dura cerviz. Por favor, esposa, não diga isso para o seu marido não. Traz ele para o culto e deixa que eu digo. Vigia. Você, marido, não diga isso para sua esposa também não. Ah, agora eu descobri. Tu é de dura cerviz, nem Deus te dobra. Não, calma. De fato, existem pessoas que são assim. Elas até identificam algo a ser mudado, mas ela não faz o caminho do arrependimento. Queridos, e Davi não era essa pessoa. Davi errava, mas ele fazia o caminho do arrependimento. E isso capturava o coração de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Toda oração é ouvida pelo Senhor. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não ouça. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não abençoe. Ou seja, irmãos, só isso já é um motivo para a gente glorificar o Senhor a noite toda. 2 motivos extraordinários. Primeiro, o ouvido dele está atento à nossa oração. 2, o braço dele está estendido para abençoar quem clamar por socorro. Dá um glória a Deus forte aí. Então, irmãos, nesse entendimento, Deus ouve qualquer oração. Mas tem oração que Deus ouve e diz assim, tá bom, eu vou dar. Tem oração que Deus ouve e diz assim, tá bom, eu vou te abençoar. Até porque Ele tem que zelar pela sua palavra, né? Mateus capítulo 7 diz, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. É uma promessa do Senhor para nós, que quando nós orarmos, Ele vai nos ouvir. Mas tem oração que Ele atende por atender. Alguém que pede um emprego, Deus diz, tá bom, eu vou abrir uma porta maravilhosa para ti. Alguém que pede uma saúde, tá bom, eu vou te curar. Alguém que pede uma bênção para o casamento, para a família, para a vida financeira, Ele olha e diz, tá bom, eu vou te entregar. Pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus, Ele libera, Ele abençoa. Agora tem oração, irmãos, que faz o olho do Senhor brilhar. Tem oração que faz o coração de Deus palpitar ainda mais. E sabe que tipo de oração é essa? É quando eu levanto a minha voz para Ele e já começo dizendo, né? Oh meu Deus, eu te amo. Aí o olho dele brilha, irmãos. Porque eu não fui só pedir. Tem gente que entra na presença de Deus, é o crente pidão, né? Ele já entra na presença de Deus, não dá bom dia, não dá boa tarde, não glorifica, não faz nada. Ele já entra de uma vez de carrão de cena e diz assim, aumenta o meu salário. Me dá um marido, me dá uma esposa, me dá um carro, me dá uma casa, me dá saúde que eu estou para morrer. Tem gente que já entra, Ricardo, de carrão de cena, pedindo. E a gente pode pedir, irmãos? Deve. Ele é nosso pai. A Radassa não precisa me arrodear para me pedir uma coisa, irmãos. O Cristian não precisa usar meias palavras para me pedir uma coisa. São meus filhos. Eu preciso suprir a necessidade dos meus filhos e assim sucessivamente. Então nós, enquanto filhos, de fato, nós temos esse acesso para pedir coisas a Deus. E Ele vai nos abençoando. Mas eu disse há pouco que tem orações que faz o olho dele brilhar na nossa direção. Dentre elas, uma atitude de adoração. Os ministros de louvor falavam agora há pouco, né? Vamos adorar, vamos se expressar. Então quando a gente entra na presença do Senhor, irmãos, já dizendo, ô papai, eu te amo.
Aí o olho dele brilha. Sei, tem um negócio diferente ali. Eu te amo, Senhor. Eu quero te servir ainda mais. Aí ele diz, opa, me ajuda, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. O olho dele brilha, irmãos. Opa, tem alguém ali que não é interesseiro. Tem alguém ali que não só está me pedindo um trabalho, um salário melhor, um casamento, um carro do ano. Tem alguém que está interessado em me servir de verdade. Tem alguém ali que está interessado em me adorar de verdade. Tem alguém ali preocupado em permanecer de forma séria no meu caminho. Queridos, quem faz uma oração como essa de Salmo 139 é uma pessoa preocupada em permanecer firmado no caminho do Senhor. Quando alguém levanta a sua voz como Davi e diz, Senhor, me sonda, conhece o meu coração, verifica, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Verifica, Senhor, se no meu caminho tem alguma coisa que pode atrapalhar o meu relacionamento contigo. Verifica, Senhor, se tem algum embaraço me envolvendo que pode roubar minha fé. Verifica, Senhor, se tem alguma coisa no meu redor ou no meu derredor que pode atrapalhar o meu amor por Ti. Irmãos, uma oração dessa captura o coração de Deus. E Davi, ele tinha na ponta da língua essa e muitas outras orações semelhantes. Não é à toa que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha um prazer em estar na presença do Senhor. Davi queimava em seu coração servir a Deus de forma verdadeira, mesmo sendo alguém falho, mesmo sendo alguém que tropeçou, mesmo sendo alguém que cometeu deslizes, mas a essência do coração daquele homem, irmãos, igreja do Senhor, a essência do coração de Davi era servir a Deus de forma verdadeira. E sabe de uma coisa? Essa essência precisa estar em mim e em você também. A preocupação que Davi tinha em permanecer na presença de Deus, no caminho do Senhor, ela precisa fazer parte da minha e da sua vida também. De forma constante, eu e você precisamos fazer também essa oração. Essa oração, ela cabe para todos. Essa oração, ela cabe para quem ainda não serve a Deus. Essa oração, ela cabe para um novo convertido. E essa oração também cabe para alguém que já caminha há anos na presença do Senhor. Todos nós estamos envolvidos dentro desse grupo que precisa constantemente fazer e trabalhar essa oração no nosso caminhar. Glória a Deus. Davi faz uma oração que exige humildade. Em vez de pedir que Deus examine os outros, ele pede que examine o seu próprio coração. Quem deseja crescer espiritualmente precisa permitir que Deus revele áreas que ainda precisam ser transformadas. Tem algo profundo aqui, queridos. E uma das coisas profundas aqui é que a oração de Davi não foi: Senhor, sonda o meu coração, examina o Ralph. Senhor, sonda o meu coração, examina a Sara, que eu estou desconfiado dela. Que tal, Sara? Não, irmãos, essa oração é pessoal. É uma oração pessoal. O que é que a oração diz? Sonda-me. Sonda-me.
e ver se há em quem? Em mim. Diga comigo, em mim. Vocês? Ver se há em mim algum caminho mau. A gente tem, irmãos, uma maniazinha feia de querer estar olhando para o caminho dos outros, né? É claro que se você é um discipulador, um pai, uma mãe, um líder de uma igreja, a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Mas tem gente que não é pastor, não é líder, não é pai de ninguém, nem mãe de ninguém, e fica olhando para o caminho dos outros, sendo que não está olhando nem para o seu. Então, uma das identificações que eu já preciso entender é essa: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, e um sistema de trabalho como o nosso, da Nova Aliança, e outras igrejas que trabalham semelhantes, que é um trabalho bíblico, que é o processo do discipulado, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque tem coisas que na nossa caminhada, nós mesmos verificamos que está errado. Sim ou não? Tem coisas na nossa caminhada que a gente mesmo enxerga. Não precisa o líder apontar e nem o Espírito Santo. Está lá na frente, irmãos. O trambolho está lá na frente. O atrapalho, o embaraço. Aí você olha assim, diz, rapaz, tem um embaraço no meu caminho. Tem uma montanha, eu vou remover ou eu vou desviar dela aqui. Onde eu quero chegar com isso? Tem coisas no nosso caminho que a gente vê. Tem coisas no nosso caminho que a nossa liderança vê e nos informa. E tem coisas no nosso caminho que nem nós vemos, nem a nossa liderança, só Deus. É onde entra a necessidade de uma oração como essa. Aquilo que eu vejo, eu preciso me levantar para remover. Aquilo que a minha liderança me mostra, eu também preciso me levantar para remover, para que o meu caminho seja um caminho de paz. Mas e aquilo que ninguém vê, gente? Como é que vai ser removido? Tem coisa que você não vê. Tem coisa que o seu líder não vê. Tem coisa que o seu cônjuge não vê para te ajudar, teu pai, tua mãe. Tem coisas que só Deus vê. Então eu preciso fazer essa oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, no meu caminho, alguma coisa que está querendo se levantar para me destruir. Senhor, sonda o meu coração. Vê se não está nascendo no meu coração uma semente de amargura. Senhor, sonda o meu coração. Vê se eu não estou ficando aqui amargurado com alguém, ou com alguma coisa, com alguma situação. Talvez tenha, irmãos, um brotinho, por mais que pequeno, nascendo no coração de alguém, e a pessoa nem sabe ainda. Quando ela menos espera, já tem raiz. E quando tem raiz, aí o tratamento tem que ser mais profundo e provavelmente já vem trazendo prejuízo. Diga misericórdia. Em algumas situações que a gente procura a medicina, a gente ouve em algumas situações o médico dizer: se tivesse me procurado antes, o tratamento seria mais rápido. Você já ouviu um médico falando isso? Para você ou para alguém? Se tivesse procurado antes, o tratamento teria sido mais eficaz. Se tivesse identificado antes, tinha salvação. Se tivesse identificado antes, não tinha morrido. E tantas palavras que a gente ouve da medicina ou de outras áreas semelhantes. Queridos, e no nosso contexto aqui, não é diferente. Quanto mais rápido nós identificarmos algo mal no nosso caminho, melhor. Então eu não posso ser alguém só natural. Não, o que tiver na minha frente de errado eu vou tirar. O que eu não estou vendo, então é sinônimo que está tudo bom. E pode não ser. E tem algumas situações, irmãos, que é o seguinte: a pessoa, ela vê o problema,
mas ela não se levanta para remover. Diga misericórdia. Quer outro cenário? Em algumas situações, o líder se levanta para mostrar o problema na vida do discípulo. Só que o discípulo não se levanta para remover o problema. Quer outro cenário? Tem situações que o próprio Deus se levanta para mostrar o problema e a pessoa não se levanta para removê-lo. Um dos passos, irmãos, é identificar. Eu já falei aqui que nós podemos identificar, a nossa liderança pode identificar, o próprio Deus pode identificar, mas não adianta nada identificar e não tratar. Uma vez identificado o problema, uma vez identificado o mal, uma vez identificado a situação que pode trazer uma problemática ainda maior lá na frente, ela precisa ser tratada, ela precisa ser removida, para que de fato ela não traga o prejuízo que ela quer trazer. Existe um princípio de Mike Murdock, que é um escritor cristão, que diz o seguinte: o problema que te alcança e você não o resolve, ele poderá te destruir amanhã. O problema que te alcança e você não o resolve, ele poderá te destruir amanhã. Enquanto eu estou falando aqui, a tua mente já está te dizendo muitas coisas. Eu acredito que você já está lembrando de algumas situações que precisam ser tratadas, resolvidas, removidas, alinhadas. E aquilo que você não lembrar agora, o teu líder pode te ajudar te lembrando. E o que o teu líder não conseguir te ajudar te lembrando, o Espírito Santo pode. Amém? Vamos exercitar logo para não esquecer, né? Não vou nem botar a tarefa para casa não, vai ser ao vivo. Levante a sua mão e diga comigo, por favor: meu Deus, sonda o meu coração, me examina e vê se há em mim algum caminho mau e me conduz para o caminho certo, para o caminho de vida e para o caminho eterno. Amém? Dá um glória a Deus e um aplauso para Jesus aí. Eu falei pela manhã que eu vi um meme, né, uns dias atrás, que o povo criativo, principalmente brasileiro, né? Os reels estão gritando aí de tanta criatividade. Eu vi um vídeo, irmãos, eu ri muito. E o rapaz, ele está fazendo uma oração, ele está trazendo essa temática, né? Ele olha para Deus e faz uma oração e diz assim: ô Senhor, eu queria uma resposta do Senhor para algo. Me manda um sinal. Aí o Senhor manda um relâmpago, irmãos. Pum, um relâmpago. Aí ele entende que é um sinal, mas, né? Ô Senhor, seja mais específico. Aí o Senhor manda um avião pegando fogo por cima da cabeça dele. Aí ele disse: ô Senhor, seja mais claro se eu preciso parar essa situação que eu estou vivendo ou não. Aí passa uma carreata de pessoas dizendo assim: pare agora, pare agora. Mas ele não se contenta. Aí ele olha para o céu e diz assim: ô Senhor, eu ainda estou em dúvida. Aí Jesus desce e diz assim: pelo amor de mim, para com isso. Aí ele olha para Jesus e diz assim: o Senhor tem certeza? Sabe por que surge um meme desse, irmãos? Porque é real. Isso não sai da cabeça de um ser humano, não. Isso sai da realidade para um vídeo. É uma realidade, irmãos. Tem gente que até faz a oração de Davi e Deus mostra: ô meu servo, muda aqui. Ô minha serva,
te alinha aqui, e a pessoa ainda está procurando ainda uma resposta de Deus. Deus já usou a consciência da pessoa, Deus já usou a liderança da pessoa, Deus está usando um sonho para a pessoa, Deus está falando no interior da pessoa e ela ainda não está enxergando. Onde é que está o problema, irmãos? Sabe onde é que está o problema? Na natureza pecaminosa. A pessoa não quer abandonar o embaraço. Ela não quer abandonar aquela engrenagem pecaminosa que ela se entrou um tempo da vida e ela está presa naquilo ali. A liderança chega e diz: muda. O Espírito Santo chega no coração e diz: para. E ela está: será se é para parar mesmo? Será se é para... Ou seja, irmãos, uma vez identificado, tem que ser tratado. Uma situação que pode prejudicar talvez um casamento, uma situação que talvez pode prejudicar toda uma família, e uma situação que pode prejudicar uma caminhada espiritual. Nós precisamos de fato fazer essa oração, mas uma vez que eu identifico, eu preciso trabalhar para que realmente seja removido, deletado, esquecido, e o meu caminho esteja livre, e o meu caminho seja leve na presença do Senhor, sem atrapalho, sem situações adversas, que por mais que possam surgir na caminhada, mas o Senhor vai na nossa frente, colaborando conosco. Aleluia. Algumas vezes eu converso com algumas pessoas, e sabe o que é que eu digo? Irmão, se a gente não procurar confusão nenhuma, já tem umas que procuram a gente. Então a gente precisa ser inteligente. Vamos ficar só com essas que procuram a gente? Não vamos nós procurar também, não? Você sabia disso? Pastor, eu sou uma pessoa muito dócil. Pode ser o que for, irmãos. Eu sou uma pessoa muito dócil, muito mansa, muito educada. Eu não procuro confusão com ninguém, e nem que tu queira. Pode ser dócil o tanto que você quiser, uma confusão vai te encontrar. Porque tem gente que coloca a gente numa confusão de graça. Então, por mais que a gente não procure uma situação adversa, elas vão procurar a gente. Então vamos ficar só com elas, com aquelas situações adversas que a gente não está escape, irmãos. Agora tem gente que não se contenta. Ele fica com as confusão que procura ele, e ele ainda vai atrás demais. Aí prejudica a caminhada. Aí como é que vai fazer uma oração dessa? Senhor, vê se tem algum problema no meu caminho me atrapalhando. Aí o Senhor olha e diz: é tu mesmo. Só se eu te matar. Tem gente que só tem um problema na vida, irmãos: ele. Diga para o seu vizinho aí: não é vocês. Eita Jesus, nos ajuda. Deus conhece o que ninguém vê, já falamos sobre isso, né? Alguns exemplos que eu posso trazer aqui. Alguém, irmãos, que pode de repente sorrir na igreja, mas carrega a mágoa no coração. Dá um sorrisão para a pessoa que está do seu lado aí, vai. Você viu quão elegante está a pessoa do seu lado? Arrumado, cheiroso, cheirosa. Mas pode ser alguém que carrega uma mágoa no coração. Uma roupa boa, irmãos, esconde muita coisa. Sabia? Um perfume bom esconde muita coisa. Um sorriso esconde muita coisa. Abraça, dá um sorriso, dá graça e paz, mas pode ter uma mágoa no coração. Quem é que sabe disso? Só a pessoa e Deus. Serve no ministério buscando reconhecimento e não glorifica a Deus.
que é chamada a motivação errada. Vou servir dessa forma na igreja para ver se o pastor me vê. E o que é que tem a ver eu te ver, irmãos? Eu não tenho uns 15 reais para te dar, mas tenho 17. Pela manhã foi 20, já baixou para 15. Mais tarde 10. Não diz nada não. A Bíblia diz que quem serve, irmãos, interessado no galardão terreno, perde o galardão celestial. O que é que você quer? Quer um elogio meu ou um de Deus? Nós estamos no mesmo barco, irmãos. Eu não sou patrão de ninguém não. Eu só é seu servo. Nós estamos servindo ao mesmo Deus. Nós estamos no mesmo barco, carregando os fardos uns dos outros. Você me ajuda, eu te ajudo, e a gente vai se abraçar lá na glória. Quem vai estar lá, dá um glória a Deus aí. Amém? Conta-se uma história de um rapaz que chegava na igreja e organizava a igreja. E o pastor nunca chegou na hora que ele estava organizando. Mas teve um dado momento que ele organizou a igreja toda, uma igreja gigante, alinhou as cadeiras na régua e terminou, irmãos, e deitou no altar, né? Talvez louvando ali, adorando, e pegou, foi no sono, ó. E nessa hora o pastor chegou. O pastor nunca chegou quando ele estava alinhando as cadeiras, mas na hora que cochilou, o pastor chegou. O pastor chegou e disse assim: morto de preguiça. Aí ele acordou e disse assim: o quê? Meu pastor, pelo amor de Deus, quem arrumou tudo isso aqui foi eu. E arrumava sempre com amor, de coração, né? Mas quando o pastor chegou, estava dormindo. É um morto de preguiçoso. Então às vezes tem gente que quer fazer a obra para ser visto pelos homens. E na verdade Deus, ele sonda o que, irmãos? O nosso coração, aquilo que é sincero. Estamos falando de quê? Que Deus vê o que ninguém vê. Pastor Raimundo Nonato traz uma palavra que diz que o que todos veem é resultado do que ninguém vê. Que é o quê? O secreto. O que todos veem é resultado do que ninguém vê. Que é o quê? O secreto. Uma vida de oração, de consagração, de busca, de jejum e muito mais. Um outro ponto importante aqui: trata bem as pessoas de fora e é impaciente com os de casa. É uma atitude que não bate. Eu até exemplifiquei pela manhã. Às vezes a pessoa é muito legal realmente com os de fora, né? Vamos imaginar uma cena aqui: a pessoa encontra um grande amigo de infância. Ô, meu amigão, que bom te rever aqui, cara, que saudade, você tá por onde? Que maravilha te ver, conta as novas. Aí o filho dessa pessoa chega e diz: papai, te aquieta, coisa. Tu não tá vendo que eu tô conversando com meu amigão? Você percebeu aí, irmãos, a disparidade? Causou uma ferida no filho para demonstrar uma amizade pelo amigão de infância. Coisa que ele vai ter que resolver lá na frente. A ferida que ele gerou no filho. E é uma hipocrisia. Diga comigo, hipócrita. Sabe o que significa essa palavra? Ela vem do grego, que significa teatro. É uma coisa de um lado e é outra coisa de outro lado. Tem uma atitude na igreja e pode ter outra em casa. É uma hipocrisia, é uma vida dupla, é um agente duplo. Deus não olha apenas para nossas ações, mas para o nosso coração, que está por trás delas. Deus sonda o nosso coração, irmãos. Ele conhece a intenção do nosso coração. Quem trouxe essa água para mim teve uma atitude, mas Deus conhece a intenção do coração do André. O André pode ter feito isso, só um exemplo. O André pode ter feito isso porque ele está escalado. Porque tem
algumas pessoas olhando para essa atitude dele. Ou ele também pode fazer isso de coração. Estou levando aqui com muito carinho, com muito amor, para essa pessoa que vai ministrar a palavra, né? Vou ver se eu coloco aqui uma água de coco. Vou levar, né, um chá de gengibre. Vou levar aqui com muito amor. E ele não falou nada para ninguém. Mas Deus olhou o quê? O coração. Você pode um dia chegar mais cedo num culto desse e dizer: eu vou chegar mais cedo e verificar o que é que eu posso fazer para o culto ser ainda melhor. Tem uma essência aqui em casa que eu vou levar ela. Vou falar para o pastor e para a pastora que eu vou chegar mais cedo e vou sair borrifando embaixo das cadeiras, para a igreja ficar ainda mais cheirosa. Sabia que você pode fazer isso? Eu não vou brigar com você. Eu vou pegar o nome da essência. E não precisa eu ver você fazendo isso. Não precisa eu ver você alinhando uma cadeira dessa quando você sair desse culto. Não precisa eu ver você removendo o seu copo que você colocou aí do lado da sua cadeira, que eu vi. Você faz de coração. E Deus contempla o que está no seu coração, no nosso coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O caminho mau, irmãos, começa no coração. Acessa para nós aí Marcos capítulo 7, verso 21 até o 23. Tome nota também. Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração das pessoas. De onde? De dentro do coração das pessoas. É que procedem o quê? Maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Brota no coração, irmãos. Brota no coração. E a pessoa vai alimentando isso, até virar o quê? Uma mágoa. É por isso que eu preciso orar: Senhor, som do meu coração. Vê se eu não estou gerando uma mágoa aqui contra um discípulo meu. Senhor, som do meu coração. Verifica se não tem uma raiz de amargura que eu esteja gerando contra o meu pastor, contra o meu vizinho, contra o meu cônjuge, contra o meu filho, contra o meu pai, contra o meu amigo. Porque pode, irmãos, uma semente começar a querer germinar e a gente não tem nem noção ainda. Mas Deus já tem. É por isso que eu preciso orar. Senhor, sonda o meu coração. Vê se tem uma poeira lá. Uma poeira que pode virar, trazer um grande prejuízo. Eu já sofri com cálculo renal. Alguém está comigo? Sozinho? Ah, não é possível, gente. Isso não é gente, não. Se eu estiver sozinho aqui nessa. Eu já expeli um cálculo renal de 6 milímetros. E a mão de Deus me livrou da dor, irmãos. 6 milímetros é do tamanho de um feijão pequenininho, feijão manteiguinha. E o canal é de 2, viu? O canal é de 2. Eu expeli uma pedra de 6. Fiquei feliz demais. E quando eu peguei aquele cálculo renal, coloquei num papel, levei para casa, eu estava na rua, mostrei para minha esposa, não sei se eu mostrei para minha mãe, provavelmente. E ele ficou ali naquele papel, irmãos. E acho que alguns dias depois eu fui lá novamente, olhar para a cara dele e dizer: era tu, né? Cólica renal é terrível, irmãos. E eu abri o papel, peguei a pedra e ela desmanchou. E virou um punhado de cristais.
E eu estou quase virando médico, né, dessa área. Eu toquei nela, ela desmanchou em um punhado de cristais. E é assim que o cálculo renal é formado. É o acúmulo de muitos cristais. Se transforma no cálculo, ou comumente falando na pedra. E quando ela se move dentro da bexiga, dentro do rim, aí a gente, irmãos, grita mamãe. E grita por socorro. Ou seja, é o acúmulo de muita coisinha na nossa vida que pode virar algo grande e trazer um prejuízo gigante. O acúmulo de muitos cristais gera uma pedra que traz uma dor que é considerada uma das maiores dores que um ser humano pode passar, irmãos. Ela é comparada com a dor de parto. Quem diz isso é a medicina, que eu nunca pari, nem vou, né? Mas ela é comparada com a dor de parto. A junção de muita coisinha não expelida pode causar um grande prejuízo. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa oração constantemente. Senhor, vê se tem algum cristalzinho no meu coração. Senhor, vê se tem algum cristalzinho no meu coração insignificante. Mas se tiver, Senhor, me ajuda a identificá-lo e a já remover ele do meu coração, para ele não virar um cálculo, para ele não virar uma pedra, para ele não virar um câncer, para ele não virar uma raiz de amargura contra alguém. Irmãos, e na nossa caminhada, a gente está sujeito a machucar pessoas, mesmo sem querer. Você sabia disso? Uma posição, por exemplo, como a minha, eu corro o risco de machucar alguém mesmo sem querer, porque eu tomo muitas decisões pastoreando uma igreja. Eu tomo decisões que afetam a sua célula, que afetam a sua rede, que afetam essa igreja toda. E provavelmente uma decisão minha pode não te agradar, e pode nascer lá um cristal. Pim! O pastor tomou essa decisão e eu não me agradei nem um pingo, e um cristal nasceu. Aí você chega para alguém e diz assim: você viu a decisão que o pastor tomou? Eu não me agradei. Aí a pessoa que você está conversando diz assim: e eu também não. Plim. Em você são dois e nele um, porque você já acendeu um. Você, um exemplo, tá? Na primeira pessoa já tinha acendido um. Quando o outro disse assim: é verdade, acendeu dois. Aí você vai para casa, conversa com alguém da sua casa e diz: você viu lá a decisão que o pastor tomou? Terceiro cristal, plim, e já está virando uma pedra, já está virando uma raiz de amargura. É por isso que essa oração é necessária. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me ajuda a remover. Senhor, vê se há em mim algum cristalzinho que, se juntando a outro, pode virar uma pedra. Eu dei um exemplo, irmãos, de dezenas que eu poderia trazer nas mais diversas áreas da nossa vida. Você já ouviu falar no desigrejado? Você sabe por que é que surgiu o desigrejado? Cristais. Cristais que foram surgindo. Aí eu tô machucado com o irmão da igreja. Eu estou machucado com o pastor da igreja. Eu estou machucado com o meu líder da igreja. Eu estou machucado com a igreja. Eu estou machucado com Deus. Então tem gente, irmãos, que não quer nunca mais nem pisar numa igreja como essa, porque cristais foram acendidos no seu coração e virou uma amargura. Hoje a pessoa não pisa mais numa igreja, diga misericórdia. Hoje tem pessoas que têm aversão à liderança espiritual, diga misericórdia. Se fosse só isso, estava bom. Mas isso virou uma aversão ao próprio Deus. Você sabe por que surge o ateu?
não é porque ele nasceu ateu. Eu não acredito em nada, eu sou ateu, eu sou agnóstico e ponto final. Senta com ele e ouve a história dele. Provavelmente esse ateu vai olhar para você e vai dizer: eu já fui da igreja, eu já fui um obreiro da igreja, mas um irmão me entristeceu, o pastor me entristeceu, a igreja me entristeceu, então eu não acredito mais em nada. Cristais que foram acendendo no coração da pessoa. E essa situação, nós também corremos o mesmo risco. Eu corro e você também, se nós não fizermos essa oração de forma genuína e trabalhar para que nenhum cristal ruim permaneça no nosso coração. Diga mais uma vez aí: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me ajuda a sair dele. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Davi pede: conhece os meus pensamentos. Ele sabia que a raiz precisava ser tratada. Em alguns casos, irmãos, a gente quer resolver sintoma. De um modo geral, não se trata sintoma. Se busca a raiz para se tratar e resolver de forma definitiva. Existe uma fala do pastor Cote, no âmbito de libertação, que eu aprendi e é algo tremendo. Quando ele diz: não se espanta moscas de um lixo. Remove-se o lixo e põe ele no lugar dele. Você entendeu aí? Tem situações, irmãos. O que é a mosca nesse caso? É o sintoma. O que é a raiz? O lixo. Tem gente que quer passar o resto da vida tangendo mosca. Rapaz, tá um mosqueiro aqui, né? Gente, o que é isso? Será que é porque o verão chegou? Tá né? Desculpa, viu? Normalmente não é assim não, mas tá umas moscas aqui. Tua mão vai dar cãibra. Cãibra de espantar mosca. Diga comigo: não se espanta mosca. Remove-se o lixo. O que é isso? A nossa maior atenção não é no sintoma, é na raiz. Eu preciso descobrir onde é que está a raiz. Onde é que está a raiz dessa amargura? Vamos tratar. Onde é que está a raiz dessa dor? Vamos tratar. Onde é que está a raiz dessa estagnação? Vamos tratar. A gente já recebeu pessoas aqui na igreja que foram feridas por outras lideranças. E aí, irmãos? Pastor, estou aqui, estou agora congregando aqui, mas estou aqui só o bagaço. Fui ferida pela minha última liderança. Irmão, né? Fica assim não, né? O tempo cura tudo. Agora tu está noutra igreja, então tu vai... Não. Vamos descobrir o quê? A raiz. Sente aqui. O que foi que aconteceu? O que te disseram? Por que te disseram? Vamos tratar essa raiz? Vamos cancelar o que foi dito lá no nome de Jesus? E hoje a pessoa está bem, está curada e está servindo a Deus nessa igreja. Não estou aqui criticando outra igreja, irmãos, até porque nem citei nomes. Mas a gente já recebeu aqui dezenas de pessoas que foram feridas em outros lugares. E aí? Não é tratar sintoma, é descobrir a raiz, tratar e receber o bálsamo do Senhor, que é o caminho reto, é o caminho eterno, que o mesmo versículo diz. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a mudança. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a mudança. 1 João 1,9.
Acompanha conosco aí no telão, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos, o quê? Pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora nós temos que fazer o que, irmãos? Confessar os nossos pecados. E para confessar tem que reconhecer, tem que identificar, né? Eu preciso identificar qual é o pecado, qual é o caminho errado que eu estou, qual é o caminho mau que eu estou trilhando. Deixa eu buscar aqui uma cura para isso, um bálsamo para isso, um perdão para isso, para que eu possa realmente ter uma nova vida, uma nova trajetória, colher novos frutos na presença do Senhor. Deus não revela nossos erros para nos condenar, mas para nos restaurar. Glória a Deus. Deus não traz uma revelação, irmãos, para nós, para trazer condenação. Quem traz isso é o homem, é o ser humano. Lembra da mulher que estava prestes a ser apedrejada? Jesus entra no cenário e salva aquela mulher de um apedrejamento, onde ele olha para as pessoas e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram abandonando suas pedras e aquele lugar. E aquela mulher aflita, prestes a ser apedrejada. E Jesus olha para ela e diz assim: olha aí, onde estão os seus acusadores? Eles já não estão aqui, e nem eu também estou aqui para te condenar. Aquela mulher era uma pecadora, irmãos. Jesus sabia disso. Mas o plano de Deus não é trazer condenação, é trazer um resgate para mim e para você. Quando Deus mostra algo a ser tratado, Ele não quer nos massacrar, Ele quer nos poupar, Ele quer nos livrar. Quando Deus traz uma revelação para nós, nos mostra uma situação a ser vencida, Ele não quer expor isso no nosso rosto. Ele está dizendo: Carlos, conserta enquanto é tempo. Carlos, resolve enquanto é tempo. Carlos, te alinha enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Queridos, enquanto eu falo, você está lembrando de algumas coisas. E deixa eu te dar uma orientação. Não tarde em resolver o que você tem para resolver. Deus está te mostrando uma coisa para você resolver? Resolva. Se possível, hoje à noite ainda. Pastor Carlos, enquanto o senhor prega, eu estou lembrando de uma situação, de um caminho mau que eu estou. Talvez é um pensamento errado, um sentimento errado, uma amizade errada, não sei, alguma coisa. Agora tem gente que talvez pense assim: em outubro eu resolvo isso. Até dezembro eu resolvo isso. Por que até dezembro, gente? Por que não hoje à noite? Lembra? Quanto mais rápido, melhor. Em dezembro, alguém pode olhar para você e dizer assim: se tivesse resolvido 31 de maio, tinha dado tempo. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Pastor, se eu tivesse caminhado na orientação que o Senhor me deu naquele dia, eu não tinha perdido o que eu perdi. Eu não estava passando pelo que eu estou passando. Então tem gente, irmãos, que identifica a situação a ser resolvida, só que protela. Amanhã eu resolvo, semana que vem eu resolvo, mês que vem eu resolvo. E o prejuízo pode ser muito grande. 4. Deus quer nos guiar pelo caminho eterno. Deus quer nos guiar pelo caminho eterno. O objetivo de Deus não é apenas mostrar o caminho errado, mas conduzir-nos ao caminho certo. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor não só aponta um caminho errado que nós estamos, Ele também aponta o caminho certo.
Lembra do que Deus falou para a nação de Israel? Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Deus, ele tem o conhecimento geral da situação, mas ele dá um conselho. E o conselho de Deus é: escolha a bênção. Escolha o caminho certo. Escolha o caminho eterno. Escolha o caminho do perdão, do amor, da obediência, do abandono ao pecado. Escolha esse caminho. Para quê? Foi o que ele disse? Para que você viva. Escolha a bênção para que você viva. Saia do caminho errado para que você viva. Saia do caminho que tem atropelos para que você viva. Saia do caminho que tem embaraços para que você viva. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Queridos, nós temos aqui algumas dicas. Mais algumas, né? Que irão nos ajudar nesse processo. Diga após mim, por favor: trocar reclamação por gratidão. Não tem gente que a boca só sai reclamação? Você sabia que já tem gente reclamando do verão? Rapaz, tu é doido. Vamos se acabar todo mundo. Meu Deus, que quintura é essa? Rapaz, uma hora dessa, um sol desse. E estão dizendo por aí que a tendência é piorar, irmãos. E não é só aqui no Arabá e no Brasil, não. É no mundo todo. É no mundo todo. É o sistema geral aí, está abalado. Conversando com meu irmão que hoje está morando na Irlanda. De vez em quando ele está me convidando para lá. Não sei se é para morar. Se for, nós temos que abrir a nova aliança lá, né? E ele disse: Carlos, aqui esses dias estava um frio tremendo, mas agora está um sol que está para matar a gente. E o povo aqui está passando baixo. Porque quem é acostumado, irmãos, com frio, aí entra o sol que está em Marabá, está lá. Imagine. Eu sou acostumado com sol, irmãos. Eu sou imperatrizense. Uma das cidades mais quentes do Brasil. Ela está no meio do ranking. Imperatriz, Cuiabá, Palmas. Está todo mundo mesmo. Teresina é uma das campeãs. Eu sei o que é verão, o que é calor. Agora pergunta para minha mãe, para minha esposa, se um dia eu já reclamei de uma chuva e de um sol, irmãos. Pode estar o sol do jeito que tiver, eu dou glória a Deus. Pode estar chovendo do jeito que tiver, eu digo glória. Eu vou reclamar para quê, Sara? Eu vou reclamar para quê? Resolve o quê? Então diga comigo: trocar reclamação por gratidão. Trocar orgulho por pedido de perdão. Tem gente que é orgulhoso, não pede perdão. Não, quem errou foi ele, quem errou foi ela. Ele que venha. Vou segurar aqui, até não peço perdão. Aí fica sofrendo sozinho, correndo risco até de dar uma doença terminal, segurando o veneno. Diga comigo: trocar a fofoca pela oração. Trocar a negligência espiritual por uma vida de comunhão com Deus. Aleluia! Fique de pé no seu